E aí, meus nobres amigos do canal Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo de mangás. Afinal, é quinta-feira, dia de falar de quadrinhos orientais. Separei uma publicação da Mitos Editora. Para quem não sabe, a Mitos está retomando as publicações de mangás aqui no Brasil. Não que fosse algo corriqueiro, mas anos atrás ela chegou a publicar uma coisinha ou outra. Inclusive, o primeiro lançamento dessa nova leva é A Feiticeira do Castelo. Esse aqui é o segundo volume, eu já resenhei o primeiro, é uma série em 3 edições. E agora eu vou falar do segundo lançamento de mangás da Mitos, que é Os Passageiros do Amor, da Mizu Sahara, uma publicação de volume único. Eventualmente você vai ver aqui volume 1, mas não tem um volume 2, tá? É uma edição que vai trazer 6 histórias curtas de romance, uma belíssima arte de capa, com um bom acabamento gráfico, porém sem orelhinhas, sem sobrecapas ou qualquer luxo que seja desnecessário. É um mangá básico, então eu acho que é mais do que suficiente uma publicação nesse formato aqui que está bem caprichado. Não estou dizendo que não há mangás que mereçam um acabamento gráfico mais diferenciado ou qualquer coisa nesse sentido. Existem vários, mas existem aqueles mangás que são básicos, diretos, que trazem ali uma boa qualidade de roteiro e arte, mas nada assim tão especial. Bom, vamos falar aqui sobre a parte da capa da publicação, que tem uma arte bem bonita, né? Mas assim como eu comentei em relação ao mangá A Feiticeira do Castelo, nós temos aqui uma capa levemente poluída, não tanto quanto A Feiticeira do Castelo. Então você tem aqui, ó, Os Passageiros do Amor e novamente Os Passageiros do Amor. E também a grafia em japonês e em inglês também. Então é assim meio desnecessário, acaba sendo repetitivo dentro da publicação. A lombada, ela tá ok, né? Passa as informações necessárias. Eu gosto da quarta capa porque ela apresenta uma sinopse da publicação, né? O que você vai encontrar na edição. Aqui também tem, né, o que está contido dentro do material. Você tem o preço, o número de páginas, né, o símbolo da Mitos, no caso aqui Mitos Mangá, e também constando que é desaconselhável para menores de 16 anos. Logo no início da publicação, nós temos esse índice que mostra as histórias que estão compiladas dentro deste mangá. E repare que ela é dividida em 2 partes: Buzz Hashiro e Mundo de Arco-Íris. O que eu mais gostei foi a primeira parte, né? Inclusive a primeira história, a Parada da Rua Eboshi, eu achei a melhor história de todas. Basicamente, a temática dessa primeira parte são os ônibus, mas não o ônibus em si, mas sim os encontros que se dão ou dentro dos ônibus, ou nos pontos de parada dos ônibus, e assim por diante. Nesta primeira história, o leitor vai acompanhar um encontro casual entre um homem e uma mulher que estão voltando do trabalho e acabaram pegando um ônibus. O leitor percebe que a vida deles tem algumas coincidências, semelhanças. Eles são um tanto azarados, eles meio que vivem aquele dia a dia, né, para poder sobreviver, não são pessoas de alto poder aquisitivo, tanto que o primeiro encontro deles se dá justamente numa promoção de um restaurante onde eles podem comer em 2 pessoas pagando mais barato. E é justamente ali que eles começam a se conhecer. E aí o leitor descobre sobre o passado de cada um, o que cada um faz, por que eles já foram rejeitados em casos amorosos e tudo mais. É uma história gostosa, leve de ler. Eu fiquei até curioso com o que aconteceria mais pra frente com relação a esses personagens. Mas é uma história curta, mostrando aí, né, esses encontros casuais que podem levar a um certo romance. Então, basicamente, galera, nesta publicação nós vamos ter esse tipo de história. Você tem aqui, ó, a protagonista dessa primeira história. Aí aqui você tem o coprotagonista. E o destino vai unir essas 2 pessoas. Olhem eles aqui no restaurante, ambos são muito tímidos, né? Então eles estão olhando para baixo. Então o traço da Mizu eu achei bem interessante.
Não é algo diferenciado, vamos dizer assim, até um tanto genérico, mas ela trabalha muito bem a narrativa, as expressões dos personagens, olha, estão aqui bem envergonhados. Então ela consegue transmitir muito bem a personalidade de cada um deles, seja pelas expressões, pelos gestos e assim por diante. Na segunda parte, Mundo de Arco-Íris, que traz mais 2 histórias, nós temos aqui romance que envolve estudantes, uma pegada de um amor mais inocente, inexperiente, seja em lidar com este sentimento ou até mesmo de transmiti-lo. Como que você faz para outra pessoa perceber que você gosta dela? Quando se é adolescente, parece que há uma grande dificuldade na hora de se expressar nesse sentido. Então aqui, galera, de modo geral, nós temos histórias de romance curtas, mas bem contadas, bem trabalhadas. Aqui eu mais destaco foi aquela primeira que eu comentei, eu achei ela consideravelmente melhor do que as outras, porém, as demais conseguem preencher muito bem esse compilado de histórias de romance. Que nota que eu dou para Os Passageiros do Amor? Eu dou uma nota 8. É um mangá bacana que quem gosta da temática de romance, seja mulher, seja homem, eu acredito que vai encontrar um material satisfatório. E eu fiquei curioso para conhecer outras obras da Mizu Sahara. Então é isso daí, galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar e ficamos até a próxima. Fui!